Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Olá, menino e menina, como é bom chegar nessa hora, porque nessa hora eu entendo o real compromisso que eu tenho com a palavra de Deus. Nessa hora é quando eu me coloco no meu lugar, bem aqui, na significância que Deus me deu, na responsabilidade que Deus me deu, ao chamar para que estivesse à frente num programa de 2 horas. Você sabia que quando você fica aqui comigo, são 2 horas que você está permitindo que eu fale com você? E Deus dá esse retorno. Deus dá esse retorno através da sua vida, mostrando para mim que eu não estou aqui falando sozinha. O primeiro programa foi terrível, porque eu imaginava que eu estava sozinha. Até eu ter a confiança de saber que eu não estava sozinha. É a mesma confiança daquele que quando recebe Jesus e fica lá orando e não sabe que Ele está lá do nosso lado. Então, eu digo que para mim é um privilégio chegar nesse momento, nesse programa. Para mim é um privilégio falar da palavra de Deus, descortiná-la de uma forma como eu aprendi, como o Espírito Santo vem e me revela, tá bom? Nós temos aqui muitas mensagens de muitos, mas muitos mesmo. Enquanto estava tocando as músicas, alguns eu respondi, outros não, né? O WhatsApp, pessoas perguntando o porquê que eu estou demorando para mandar as gravações não do programa, do Café com Fé, do Múltipla. Eu quero lembrar você que eu estive doente, eu estive muito doente mesmo, né? E que eu que faço tudo, eu edito, eu faço roteiro, né? Eu faço roteiro, eu edito, eu que faço tudo. Eu sou jornalista múltipla mesmo, como eu brinco lá no programa Acontecendo. E então ficou um pouco penoso para mim terminar o programa, editar o Café com Fé, editar o Múltiplo e em seguida mandar. Principalmente porque eu estou colocando no Facebook. No Facebook não, eu estou colocando no YouTube. E a plataforma do Spotify, que eu tenho muitos ouvintes que vai no Spotify, ainda estão com as antigas, tá? Eu não tive chance de atualizar. Eu tenho mais ou menos, acho que uns 60 Café com Fé que precisa ser atualizado. Você não se preocupa que nós vamos chegar lá, bom? Nós vamos chegar lá. Mas eu quero te dizer que o de ontem, que o de quinta-feira, quinta-feira, dia 13, e o de hoje eu já vou procurar mandar já em seguida. O de hoje vai até segunda-feira, o de quinta-feira vai hoje à tarde, tá bom? Porque eu também tenho que fazer a edição do programa de hoje para entrar amanhã ao vivo não, reprisado às 8 horas da manhã, somente pela Rádio Boas Novas. Bom? Mas é isso daí, eu não estou aqui para ficar falando, não. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus para você, o Café com Fé. E nós chegamos no Café com Fé número 212.
Hoje é dia 15 de janeiro de 2022, no programa Portas Abertas, número 231. E o tema, meus amados, é: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Espera aí que eu vou só tomar um golinho de água para poder pegar aqui e não parar mais. Aliás, um chazinho. Essa frase, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, eu tenho certeza que é muito conhecida. Mas eu quero te dizer também que é uma daquelas frases que não está na Bíblia. Eu já trouxe um estudo sobre isso, tá? Ela não se encontra na Bíblia. É verdade. Mas a gente subentende, né? Porque o versículo que remete a esse texto é: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios capítulo 24, versículos 16. Então, essa frase, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, é baseado, nos remete, né? Que não é que é baseado, nos remete a esse texto. Mas eu venho desconstruir um pouco isso. Aliás, eu estou perita em desconstruir aquilo que às vezes eu pego pronto na internet, às vezes que eu pego pronto em algumas pregações de algumas igrejas, porque na realidade, amados, o levantar é de Deus, é Ele que te levanta. Então, o que eu venho dizer aqui hoje sobre o cair do homem é uma reflexão para muitos que estão caídos e nem sabem. Ou se sabem, têm forças para se levantarem. Você sabia que tem muitos homens de Deus, homens que eu falo, homens e mulheres, que estão caídos e não sabem que estão caídos? Amados, tropeçaram, caíram, não enxergam e não se levantaram. E eu começo o Café com Fé com um versículo que, para que os caídos que me ouvirem hoje possam saber que o Senhor os levantará, assim como levantou grandes figuras bíblicas, homens e mulheres. Porque nos Salmos de número 145, versículo 14, está escrito assim: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Então, essa frase que eu falei no início né, amados? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque se ele está dizendo aqui, no Salmo 145, versículo 14, que o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos, ei, os que estão caídos aí, que segurem esse salmo, esse versículo, e não tire de dentro deles. Agora, eu quero vir e falar mais profundamente sobre isso. E para isso, eu quero contar para vocês como foi que eu escrevi o Café com Fé de hoje. Eu estava meditando na palavra e eu me pus a orar, porque para saber a direção que haveria assim de tomar, né? De uma vez que eu não estava sentindo em meu coração algo para trazer aqui. Porque eu quero que vocês entendam que a responsabilidade de um pregador, de uma pregadora, ou mesmo de alguém que foi convidado por Deus a estar levando a palavra dele, às vezes não é instantaneamente. Principalmente jornalista, né, que trabalha com textos, né? Quem trabalha com textos, advogados, escritores, não é assim instantâneo. A gente às vezes quer trabalhar com a razão, né? E Deus não usa pela razão, Deus nos usa por aquilo que Ele tem, que é pela unção e o poder do Espírito Santo, né? Então eu fui orar porque eu não estava sentindo nada. Eu queria falar, mas eu posso falar sobre isso, mas eu posso falar sobre aquilo, mas a unção do Espírito Santo não vinha. E durante a oração veio ao meu coração este versículo, tá? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida
para que não caia. Amados, olha a responsabilidade. Porque nesse momento que veio esse versículo no meu coração, eu sabia que o Espírito Santo estava me dando unção. E em oração eu fui levada a lembrar de um acontecimento numa igreja que atingiu todo um ministério. E eu quero compartilhar aqui com vocês essa história para poder ilustrar o Café com Fé de hoje. Havia um pastor, homem muito usado por Deus. Ele tinha uma palavra muito poderosa, palavra de ensinamento, que quando ele estava no púlpito, ele sacudia a igreja com unção e uma ministração, gente, clara e objetiva dos ensinamentos e revelação contidas na Bíblia. Era uma unção tão grande que ninguém ficava sem entender o que aquele homem, o que aquele mestre, o que aquele pastor, o que aquele ministro de Deus estava passando. Ele era o presidente do ministério, carismático, visão sempre para frente. Por esta razão, ele convidava sempre ministros de outros países com visão e revelação de Deus que pudesse edificar a igreja. Em uma ocasião, ele convidou um nome também muito conhecido para ministrar umas palestras, tanto para a liderança, porque geralmente estas palestras nesse ministério eram primeiro para ensinar a liderança, pastores, presbíteros, diáconos e outros. Depois era para toda a igreja, no culto principal do domingo. Alguma coisinha se sobrasse. Raramente a igreja era convidada para fazer parte durante a semana dessas palestras. Não era aberto para todo o público. E esse pregador de fora, ele veio por mais ou menos assim uns 2 anos, e sempre com uma palavra de revelação que verdadeiramente edificava quem ouvisse, ou quem tinha ouvidos para ouvir e compreender. Calma aí que eu já entro no cerne aí da questão. Acontece que esse pregador, de repente, com data marcada, ele foi desconvidado. Você está me ouvindo, menina? Você está me ouvindo? E somente alguns dos irmãos souberam a verdade do porquê ele havia sido desconvidado. Porque o pregador havia se separado de sua esposa. Eles haviam se divorciado. Porque ele ou ela, eu não me lembro qual dos dois, tá? Conheceu outra pessoa e queria formar uma nova família. Não dava mais para eles viverem juntos. Como o pastor presidente da igreja era muito conservador, ele tinha vindo da Congregação Cristã do Brasil, ele não permitiu que o púlpito fosse usado por uma pessoa divorciada. Então todas as revelações que aquele pregador teve nesses 2 anos que foi convidado para trazer, para edificar a igreja, valeram de nada. Porque na realidade, porque ele divorciou, ele não servia mais para falar a palavra de Deus, ele não servia mais para ser convidado. Porque ele se divorciou, o pastor presidente, viu nele que ele não tinha mais unção e poder do Espírito Santo para estar operando. E agora sim, eu começo o Café com Fé de hoje. Calma que a gente ainda volta daqui um pouquinho nessa história. Quando nós estamos em determinada posição, eu não digo em cargos na igreja, não. Eu digo principalmente quando nós estamos em intimidade com Deus. Nós sentimos o poder do Espírito Santo e nós temos total confiança de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós temos tanta confiança, sabe? Tanta confiança que nós chegamos a duvidar que algo possa nos derrubar para cairmos. Porque a unção é tamanha que nós desenvolvemos uma espécie de escudo com o mundo e procuramos viver nessa redoma de unção. Amados, presta atenção aí, porque aqui eu dou o desenrolar do Café com Fé de hoje. Isto é maravilhoso, isto é tremendo, é uma unção que todos deveriam sentir e vivenciar.
Nós sentimos poder e sabemos que o diabo não atravessará nosso caminho, porque ele é derrotado pela nossa fé e convicção do que somos. Mas, aí é que mora o perigo. Porque quando nós estamos nessa elevação, nós podemos correr o risco de termos a soberba, o orgulho, e podemos aprender no livro de Provérbios que nos ensina nesse sentido. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. E quando nós estamos nesse patamar, nós podemos cair pela soberba e pelo orgulho. Eu quero te dizer que o pecado de orgulho é a força motora de todos os outros pecados. Ou seja, ela é que impulsiona o homem e a mulher de Deus. Eu não estou falando aqui de ministros, gente. Aprenda. Eu estou falando aqui todos que têm a unção e o poder da palavra de Deus. Porque o orgulho leva à destruição e o espírito arrogante à ruína. E desta feita, nós passamos a julgar os outros e a nivelar todos num crivo desigual. Sabe o que é nivelar? Nivelar, você pega aquele nível ali de pedreiro, de pintor, e coloca ali, a parede tem que estar lisinha, todos iguais. Nós nivelamos todos nesse mesmo crivo desigual. Dentro da arrogância daqueles que acham que estão no altar de Deus diferente do seu irmão. Quantos aqui de nós achamos que temos unção tal e de que essa unção nós nunca iremos cair, nós nunca iremos sair? E olhamos o nosso irmão, olhamos a outra pessoa. Ai, eu tenho, ele não tem, mas é tão fácil ter. Quando na realidade, esse orgulho, essa arrogância, essa soberba pode determinar a sua queda, o seu cair. Assim, meus queridos, dependendo de onde e como estamos, há fragilidade de incorrermos um erro, de cogitarmos a situação de estarmos por demais de pé. Oi, amados, ai como é bom falar a palavra de Deus. Abra os seus ouvidos. Hoje eu nem orei para que Deus abra os ouvidos seus. Mas Deus está agindo, o Espírito Santo abriu os seus ouvidos. O Espírito Santo está aí, dando a unção para que você receba essa palavra. E amado, justamente nesse momento que 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 entra. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Para que entenda o que eu estou falando, eu vou voltar e completar a história que comecei do pregador e do pastor da igreja. Ai, como eu adoro fazer a pregação aqui, como eu adoro trazer o Café com Fé. E os meus ouvintes já estão mandando, olha, já entrou mais de 60 WhatsApp aqui, depois eu leio, e depois eu escuto. Muitos mandam mensagem, às vezes por voz, e sabem que eu não respondo enquanto não terminar o Café com Fé. Mas é um assunto polêmico, porque senão mais de 60 mensagens não estariam entrando ao mesmo tempo aqui para mim. Agora, eu quero que você continue aqui comigo. Sabe, menino e menina, presta atenção, não manda mensagem agora, não. Não deixa nada roubar. Não deixa que essa semente caia em terreno fértil. Não deixa nada roubar aquilo que você está ouvindo. Não deixa, não. Presta atenção aqui. Anote aí o que você quer mandar para mim, mas não manda agora, não. Para que você possa compreender. E para que entenda o que eu estou falando, eu vou voltar e completar a história que eu comecei do pregador e do pastor da igreja. Pastor presidente da igreja, ele era viúvo, casado pela segunda vez. Um homem muito, se dizia muito másculo.
Ele tinha 4 filhos, a primeira mulher morreu novinha, com câncer, né? Deixou ele com 4 filhos, e ele se casou novamente. Uma mulher não bela, inclusive esse pregador, esse presidente, né, pastor presidente, era, por ser um homem muito intelectual, era um homem pomposo, um homem que chamava atenção, inclusive das mulheres até da igreja. Ele seria o que o pastor Cláudio Duarte é hoje, que muitas mulheres sonham em ter um marido como o pastor Cláudio Duarte, né? Mais ou menos aí, tá bom? E talvez, tanto que as pessoas até se perguntavam por que ele casou com aquela mulher que não era tão formosa, que não era tão bonita, mas alguma qualidade ela tinha, né? Principalmente ter uma condição, alguma qualidade ela tinha, né? E talvez por isso, tá? Inclusive ele mostrava assim ter uma vida familiar perfeita. E talvez por isso ele condenava pregadores que se separavam, pregadores divorciados, pregadores que casaram uma segunda vez. Anos mais tarde, amados, cuide para que você não caia. Anos mais tarde, esse pastor foi pego em adultério com umas das suas ovelhas. Ele deixou sua família, ele perdeu o cargo e toda a credibilidade conquistada durante muitos anos a fio. Eu soube que sua esposa o perdoou e até aceitava continuar com ele. Mas ele não quis, preferindo se divorciar e casar-se com a amante. Ai, amados, olha a soberba e o orgulho. Elas abrem portas, ou melhor, portões, para que Satanás venha e ofereça o melhor banquete para você. E geralmente ele será servido, o banquete, da área que você é mais frágil e onde ainda você tem limitações para resistir. Sabe, amados, aquele vício, como drogas, álcool, prostituição, adultério, roubo, glutonaria e muitos outros, que está lá numa caixinha, mas que essa caixinha não foi lacrada. Essa caixinha ela só foi fechadinha ali, mas ela não foi lacrada. Ela não foi lacrada. E é nesse momento que Satanás vem te oferecer o banquetão. No caso desse pastor que batia no peito ser contra divorciados, foi o adultério. Foi o adultério. Portanto, 1 Coríntios 10, 12 é verdadeiro. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Sabe, amados, eu venho hoje aqui refletir isso com você, porque eu quero te ensinar. Deus mandou, o Espírito Santo mandou. Eu fui dormir 4h30, 4h40 da madrugada. Eu tinha coisas para resolver com Deus. Eu tinha coisas para falar com Deus. E fui escrevendo. Minha filha Renata chegou aqui em casa com meus netos. Eu nem dei atenção. Tinha louça na pia, ela foi lavar. Eu falei, filha, deixa aí, a mãe já lava. Não, mãe, eu sei que você está cuidando aí do programa Portas Abertas. E eu só tenho a agradecer a ela. Amados, o que eu venho falar aqui hoje para você nesta manhã, não negligencie a sua fraqueza, não negocie com o diabo, não deixe usar a soberba e o orgulho para derrubar você, para o pecado te pegar e você se tornar presa fácil. Não bata no peito e diz, comigo não vai acontecer. Não bata no peito e olha a trave do olho do seu vizinho. Como está escrito em Mateus 7:5, hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Olha a oportunidade que o Espírito Santo está te dando hoje, amados. Olha, o Espírito Santo está trabalhando com você no cair. O Espírito Santo está trabalhando com você no levantar. O Espírito Santo está trabalhando com você no julgar. Às vezes, amados, nós achamos que estamos bem guardados, porque nós temos o costume de orar, jejuar, achamos que estamos realmente fazendo a vontade de Deus e somos infalíveis. Mas eu tenho que te alertar, é nesse momento que nós olhamos o nosso próximo sem critério, condenando em vez de dar a mão para o levantar.
nesse momento, sem sentirmos, estamos fora da presença do Senhor. Porque nós estamos julgando e condenando. E ficamos à mercê de não enxergar que o prato servido para nós é o pecado que nos lançará a ladeira abaixo. E daí nós vamos cair. Eu quero que você entenda que esta mensagem de Deus para você é para que saiba que mesmo caído, Ele que virá em seu socorro. Ele quem te sustentará no dia mau. Ele não escolheu pessoas perfeitas, não. Porque Deus, Ele escolheu os imperfeitos para mostrar e fazer resplandecer a glória dEle. Portanto, quem é você para julgar? Portanto, quem é você para julgar? E saiba que o que está escrito em Ageu, capítulo 2, versículos 8 e 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus! E para ilustrar, amados, eu vou lembrar de alguns imperfeitos. Quem lembra que Jacó caiu? Jacó caiu como enganador. Olha só, Jacó enganou seu irmão, Gênesis capítulo 25, versículos 30 a 34. Jacó enganou seu pai, ou você se esquece que para enganar seu irmão ele enganou também seu pai. Gênesis 27, versículos 1 a 46. Mas eu quero te lembrar que Deus o levantou como príncipe do Senhor. Olha que coisa linda. Deus não considerou o que Jacó fez. Deus o considerou príncipe do Senhor. Isso não é lindo? Sansão, o narizeu de Deus, caiu também. Sansão caiu em fraqueza. Juízes, capítulo 16, versículos de 1 a 22. Mas Deus levantou-o em força. Ele morreu? Ele se acabou? Mas Deus o levantou em forças. Deus o perdoou. E, por último, amados, eu tenho muitos outros aqui, mas não daria tempo. Por último, eu quero falar de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, ele caiu. Davi caiu em pecado. Olha aí o adultério com a mulher de Urias. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 27. Caiu também como assassino, porque ele mandou Urias para frente da batalha para morrer. Ele sabia que Urias iria morrer. Além dele cometer adultério, matou. Ah, mas ele não matou com a mão dele, mas matou, foi assassino. Mas Deus o levantou em perdão. Porque, olha lá, Salmo 51, versículos 4, contra ti somente eu pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi sabia que tinha pecado. Davi sabia que tinha pecado contra Deus. E ele sabia que ele queria levantar. Ele sabia. E no que ele foi sincero a Deus, Deus o levantou em perdão. Vocês ainda têm dúvidas? Olha lá, Salmo 51, versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Oh, glória a Deus, quando eu escuto, quando eu leio esse salmo. Amados, até Pedro, discípulo do Senhor, Pedro caiu negando ao Senhor. Pedro é avisado. Mateus 26, versículos 31 a 35. Pedro negou a Deus, mesmo ele tendo sido avisado. Capítulo 26, versículos 69 a 75. Mas Deus o levantou como um grande pregador. A restauração de Pedro, João, capítulo 21, versículos de 1 a 17. Calma, depois você vai receber essa pregação, depois você vai receber esse estudo gravado. Agora,
Eu quero dizer para vocês, já estou terminando, amados, falta bem pouco mesmo. Continue aí comigo. Hoje o Café com Fé trouxe para vocês 2 mensagens de Deus. A primeira mensagem de Deus é para nós que estamos de pé. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para não cair. Olhe para que não caia. Em Romanos capítulo 14, versículos 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Romanos capítulo 11, versículos 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não se ensoberbeças, mas teme. Quem sou eu para dizer que quem está de pé não é Deus que levantou? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu tenho que trazer um ensinamento que o Espírito Santo trouxe puro para ensinar a você. E a segunda mensagem de Deus para quem está caído, é para quem está caído. Um único versículo, Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Queridos, sabe, quando você acha que você está caído, clame a Deus. Clame a Deus, porque é Ele que vai te sustentar. Clame a Deus, porque é Ele que está com você. É Ele que está com você. É Ele que vai te dar unção. É Ele que vai te restaurar. E eu tenho que te cantar, antes que termine o Café com Fé, que o pastor que caiu, ele se levantou. Ele restaurou seu ministério. Ele continua com uma palavra poderosa, ministrando ensinamentos. E ele viu restituído a sua dignidade. Só que desta vez com menos soberba e orgulho. Entendendo que a caixa da fraqueza nunca deve ser aberta. Porque com certeza o diabo virá com um banquete melhor do que o primeiro. E você pode se fartar nesse banquete e de repente não querer se levantar. Sabe, amados, talvez você se encontre hoje como um filho pródigo que saiu para curtir a vida de uma maneira não muito agradável e se arrependeu, quer voltar, ou como Davi que se viu no pecado do adultério e precisou do perdão e amor de Deus para ser restaurado. Ou talvez até mesmo como Gideão, que foi chamado pelo Senhor, mas sentiu medo. E você está aí, não sabe por onde começar. Comece se levantando. Esse é o primeiro passo para aqueles que querem ser vencedores. Levante-se como guerreiro de Deus. Levante-se como pessoas espirituais. Levante-se como profetas. Levante-se como homens e mulheres de Deus. Saiba que se você quer que algo diferente aconteça na sua vida, é preciso dar o primeiro passo. Ficar chorando, murmurando, andando de um lado para o outro, não vai adiantar nada. Porque isso não vai apagar a sua transgressão e seu pecado não, irmãozinho. Chegue a Deus, fale com Ele, com um coração sincero, com arrependimento genuíno. Ele ouvirá e fará o que o salmista clamou e recebeu. E eu trago para você os Salmos 31, versículo 16. Faze resplandecer sobre mim a tua face. Salva-me por tua benevolência. Amados, quando você entender isso e começar a reagir, vai ver o quanto é diferente. E você vai provar da benignidade eterna de Deus. E o perdão, aquele perdão consolador, te fará levantar e viver o melhor com o nosso Deus, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, amados, eu trouxe uma oração hoje diferente para você. Eu trouxe uma oração para que você faça comigo,
Mesmo que você diga, eu não estou caída, não tem importância, você tem soberba e orgulho. É uma oração curta, mas faça essa oração comigo. Nós estamos quase terminando. Seja limpo pelo sangue de Jesus. Eu vou fazer essa oração devagar. Ultimamente, as pessoas têm reclamado que eu tenho feito as orações muito rápida. Mas não é uma oração de entrega a Jesus, não. Eu teria falado isso para você. É uma oração onde você se derrama, onde você se esparrama no chão para dar lugar ao levantar de Deus na sua vida. Senhor Deus, não permita que a soberba e o orgulho em nenhum momento estejam presentes em minha vida. Me perdoa se eu cometi um destes pecados. E livra-me da queda. Me ajuda a cada dia ser mais parecido com Jesus Cristo, que foi exemplo de humildade. E mesmo sendo Deus, chegou a lavar os pés da sua própria criação. Obrigada, Senhor, por me levantar. Obrigada, Senhor, por estender as tuas mãos e me sustentar na sua destra. Obrigada, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero lembrar você que o programa Portas Abertas traz o Café com Fé para você, que são esses estudos que Deus coloca no meu coração. Palavra dele. São ensinamentos que o Espírito Santo permite que seja trazido para vocês. Mas eu quero te lembrar que o programa não traz a comida espiritual que você necessita para aprender para o dia a dia. Que receber a Jesus é muito mais que uma simples oração, um arrependimento, perdão dos pecados. Conhecer a Jesus é ter intimidade com Ele. Conhecer a Jesus é saber que a cada dia é Ele que te justifica diante de Deus. Conhecer a Jesus é saber que é Ele que está ali contigo todos os momentos da sua vida. Eu tenho certeza que é o Espírito Santo que vai mostrar para você o caminho que você tem que seguir, o local, a igreja, a casa de oração, fale você o que quiser para esse ensinamento. Eu só tenho que te alertar, porque as portas, elas são diversas sim, mas a entrada é estreita. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não, porque pecado é pecado. Deus te ama, mas Ele não ama o pecado. Pode ter certeza. E a partir do momento que você tem intimidade com Deus, só existe uma forma de você ter essa intimidade. Só existe uma forma de você conhecer verdadeiramente o Senhor. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 17. Esse versículo traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Então, procure a Deus, porque sem fé é impossível você agradá-lo. Sem fé, Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu, amados, eu quero te lembrar que eu estarei aqui, orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso café.